Já? Boa noite, pessoal. Graça e paz, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui, reunidos para continuar nosso assunto sobre a igreja do Novo Testamento, Hoje nós vamos falar sobre a igreja da dispersão. Eu quero usar como texto base a primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. E quero convidar você a abrir sua Bíblia nesse texto para lermos, E depois nós vamos estar explicando alguns pontos importantes. Versículo 9. Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não tinham identidade como povo. Agora são povo de Deus. Antes não haviam recebido misericórdia. Agora receberam misericórdia de Deus. Amém? Vamos orar e em seguida iniciar nosso estudo. Pai querido, em nome do Teu Filho, nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu venho a Ti nesta hora clamar que o Senhor venha nas nossas vidas e que o Senhor sopre o Teu Espírito, o Espírito de sabedoria, de revelação, para que possamos trazer clareza dentro da Tua palavra e que possamos também compreender as revelações contidas que estão dentro da Tua palavra, Deus. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo venha trazendo clareza aos nossos corações, nos fortalecendo e nos abençoando. Abençoa cada uma das pessoas que vão agora ouvir esta palavra. Que o Senhor vá ao encontro delas, que o Senhor as fortaleça. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Amados, nós estamos hoje falando sobre a igreja da dispersão. Que é a igreja da dispersão? É a igreja que surgiu em meio à perseguição. E há uns tempos atrás, alguns anos, eu ia passando na porta de uma igreja e tinha uma placa escrita assim: pare de sofrer. Venha fazer uma campanha conosco e sua vida vai mudar. Eu estranhei a placa e também estranhei a maneira da abordagem, A abordagem que estavam se fazendo, a propaganda de que as pessoas iam mudar financeiramente do dia para a noite se fosse fazer parte daquela igreja. E que o sofrimento daquela pessoa, ela não ia mais sofrer. Totalmente o oposto, Porque se nós olharmos para a igreja do Novo Testamento, dos primórdios, e a igreja e tivesse uma placa dessa, os irmãos rasgavam na hora e jogavam no lixo, Porque o convite que Jesus fez foi: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, é um sofrimento. Você vai renunciar, você vai abrir mão de prazeres, você vai abrir mão do mundo, dos conceitos do mundo, para servir a Cristo. Claro que você vai ter outros prazeres, você vai ter outras alegrias, que é o que Deus proporciona para nós. Mas não aquelas coisas que o mundo proporciona, que no final a gente sabe o que é morte e destruição. Então, dentro desse aspecto, nós vamos ver que a igreja que foi dispersa, ela em Jerusalém houve a perseguição,
e os irmãos se espalharam por todos os lugares, toda parte. A Bíblia diz lá que em capítulo 8 de Atos, que Saulo assolava a igreja, né? Saulo na época ainda não era convertido, ainda não era Paulo, e ele tinha a ordem dos sacerdotes, dos grandes, dos políticos, para perseguir a igreja do Senhor. Mas isso não fez a igreja parar, não. Pelo contrário, a igreja avançou, a igreja explodiu em crescimento, e os irmãos estavam ali avivados, experimentando os milagres. Muitos milagres ocorreram nesse período da dispersão, né? Mas vamos ver aqui, identificando a igreja, vamos ver como é que o Pedro, o apóstolo, ele fala de igreja, né? Ele diz assim, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, capítulo 1, versículo 1, diz assim: Eu, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta aos escolhidos que vivem como estrangeiros nas províncias de Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Então você vê o lugar onde esses irmãos estavam morando, né? Por causa da perseguição, eram judeus, cristãos judeus, que foram expulsos, que fugiram de Jerusalém por conta da perseguição. E nós vemos aqui que o destinatário dessa carta, ela foi escrita com esse intuito. Ela foi escrita no intuito de consolar os irmãos e alertar com relação à perseguição, né? Confortar eles nesse período tão grande de perseguição. Mas uma coisa importante que aqueles irmãos tinham, e que nós como igreja precisamos retornar a isso, né? Nós precisamos retornar, é a nossa identidade como igreja. Nós precisamos entender quem nós somos como igreja. Quem nós somos? Qual é a nossa verdadeira identidade? E Pedro, no capítulo 2, no versículo que nós lemos, que é o versículo 9 e 10, ele vai falando detalhes, ponto por ponto, de quem nós somos, quem é a igreja, certo? Ele vai mostrando. Primeiro, você vê aí, no Antigo Testamento, a aliança de Deus era com Israel. Hoje nós estamos no Novo Testamento, hoje nós somos o Israel de Deus. A igreja hoje é o Israel de Deus. Então a aliança agora veio para nós. E nós precisamos entender, em primeiro lugar, que nós somos povo de Deus. A identidade, nós temos que ter esse sentimento, essa convicção, essa certeza de que nós somos o povo de Deus. Porque Israel, eles sempre tiveram isso. Até hoje o judeu tem esse sentimento dentro deles, que eles são o povo de Deus, que eles foram, ele é o povo da aliança. E isso faz com que eles tenham autoestima, né? Eles, mesmo diante de tanta perseguição, de tanta afronta, de tanta guerra que eles enfrentam nos dias de hoje, mesmo diante de tudo isso, nós vimos um povo que tem uma autoestima, eles têm uma autoestima boa, os judeus, né? Depois nós vimos a palavra de Deus, Pedro dizendo aqui, que eles são raça eleito, vocês são povo de Deus. A igreja é definida como povo, laos, indicando que o Israel do Antigo Testamento continua, ou é a mesma igreja do Novo Testamento. Amém? Depois nós somos raça eleita. O termo grego, genus, que significa raça ou povo, quer dizer um grupo que tem um só e mesma origem genética. Está vendo? Um grupo que nós temos a mesma origem genética. A igreja é composta de todos aqueles que nasceram em Cristo, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, né? Nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Eles não se fizeram, mas foram feitos conforme
a eleição divina, raça eleita. Nós não nos fizemos raça eleita. Nós não nos intitulamos de raça eleita. O Senhor que nos elegeu como raça eleita. Isso é uma maravilha, isso é uma convicção que nós devemos ter em nosso coração. Depois nós vimos que outra expressão do apóstolo Pedro, sacerdócio real, como nós vimos aí no capítulo 2, no versículo 9, né? Ele diz aqui, ó: vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes. Olha aí, reino de sacerdotes. O que é um sacerdote? Sacerdote é aquela pessoa que se coloca entre Deus e o povo. Então, nós somos essas pessoas que ministram diante de Deus pelo povo, intercede. Então, cada integrante da igreja tornou-se em Cristo um sacerdote de Deus. Apocalipse capítulo 1, no versículo 5 e 6, ele vai falar sobre isso, ele vai citar esse fato de nós, a igreja, sermos sacerdotes. Eu vou ler o texto aqui para você entender o que ele está falando sobre isso. Capítulo 1, e o versículo 5 e 6. Diz assim: capítulo 1, aí agora vem o versículo 5. E de Jesus Cristo, ele é a testemunha fiel destas coisas, o primeiro a ressuscitar dos mortos e o governante de todos os reis da terra. Toda a glória seja aquele que nos ama e nos libertou de nossos pecados por meio de seu sangue. Ele fez de nós um reino de sacerdotes para Deus, seu Pai. A ele sejam a glória e o poder para todo o sempre. Amém. Glória a Deus. Está vendo? Ele que nos fez sacerdotes. Ele nos elegeu, nos fez povo seu, raça eleita e também sacerdote. O sacerdócio real, porque serve ao Rei dos Reis. Esse é o verdadeiro sacerdócio. Também outra coisa que nós somos chamados por Pedro é de nação santa. A expressão grega etnos, agion, refere-se à igreja como um agrupamento humano, com os mesmos costumes. A natureza dos costumes da igreja deve ser santa, quer dizer que a igreja está no mundo, contudo seus costumes não devem ser mundanos. Há muitas pessoas que confundem, acham que porque nós somos servos de Jesus, né, e agora nós podemos viver também de qualquer maneira. Nós não podemos ir para um lado, para o extremo, e nem podemos também ir para outro extremo, né? Nós não podemos ser legalistas, mas não podemos também ser libertinos, que nem muitas pessoas são. Muitos que se dizem cristãos querem zombar da palavra de Deus, aquele velho ditado, não tem nada a ver, e depois ele vai ver o que vai acontecer, né? Então, Atos 17, João, capítulo 17, versículo 16, Jesus disse assim: mais um pouco e vocês não me verão mais, algum tempo depois me verão novamente. Alguns dos discípulos perguntaram entre si: o que ele quer dizer? Não é esse aqui não, estou lendo, é o 17. 17 e 16. Eles não são deste mundo, como eu também não sou. Tá vendo? Então, quando ele fala do mundo, ele não está referindo-se ao cosmos, ao mundo cósmico. Ele está referindo ao mundo espiritual, ao reino espiritual, ao sistema
que governa o mundo. Nós temos que ter cuidado com isso. Porque a Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, diz bem claro, porque o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não compreendam a proclamação, a mensagem do Evangelho de Cristo, as boas novas. As pessoas não conseguem entender. Por quê? Porque elas estão no mundo, no sistema do mundo. Um sistema dominado, governado. Aqui fala de governo. Então, o sistema que está debaixo do governo do diabo, né? Os governos de Satanás. As pessoas pensam que estão abafando, né? Que estão fazendo coisas extraordinárias, que são o último biscoito do pacote, como costumamos dizer, né? Às vezes, mas elas não sabem que estão sendo enganadas, que estão sendo levadas, né? Como aquele capitão que sabia que o navio ia naufragar, e ele chegou para as pessoas e disse: gente, olha, vocês podem ficar à vontade, fazer o que vocês quiserem, comer o que vocês quiserem, podem usufruir de tudo do navio. E as pessoas que estavam na terceira classe, e a gente pode ir para a primeira classe, pode fazer o que vocês quiserem. E as pessoas ficaram impactadas com aquilo e começaram a fazer o que vinha na cabeça, e farrear, e beber as bebidas mais caras, comer as comidas mais caras, enquanto isso o navio estava afundando. Chegou um momento que o navio afundou de vez, morreu todo mundo e não teve como salvar-se. É assim que o reino das trevas funciona. É assim que Satanás faz. Ele é o capitão que vai levando as pessoas e sabe que o barco está naufragando. Mas ele continua enganando e ludibriando as pessoas, distraindo as pessoas com prazeres, porque ele sabe que se distrair as pessoas com prazeres, ele consegue pegar essas pessoas. Mas quando nós entendemos a palavra de Deus, nós vamos ver que nós somos uma nação santa. Santo significa ser separado. Nós somos separados para Deus. Então, por isso que nós somos nação santa. E Jesus disse: não os peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Nós estamos no mundo cosmos. Entendam bem. Nós estamos no mundo cosmos. Mas nós pertencemos a outro rei. O nosso rei não é desse mundo. O nosso rei é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E nele nós devemos confiar. Depois nós vemos que Pedro nos chama de propriedade exclusiva de Deus. Interessante que essa mesma expressão foi dada a Israel, lá em Êxodo, capítulo 19, versículo 4 a 6, que ele diz a mesma coisa: portanto, vocês, se me obedecerem, andarem nos meus caminhos, guardarem os meus mandamentos, vocês serão povo, serão nação santa, povo exclusivo, de propriedade peculiar. Olha aí, as mesmas promessas feitas para Israel, ela também está sendo feita à igreja do Senhor Jesus. Então nós somos propriedade exclusiva de Deus. A expressão indica que a igreja é propriedade particular de Deus. Deus tem ciúme da igreja. Cuidado, não mexa com a igreja. A igreja é a noiva de Cristo. Ninguém gostaria, ou gosta, ou quer ver alguém falando mal da sua noiva. Ninguém aceita. Então a igreja é a noiva de Cristo. Tem pessoas de todo tipo na igreja. Tem pessoas transformadas, tem pessoas que estão num processo, mas tem gente de todo tipo. Então não julgue a igreja por uma pessoa que comete determinado delito, determinado ato que você desaprova, que você vê a própria Bíblia desaprovando. Então não julgue a igreja do Senhor por esses elementos. A igreja do Senhor, ela é propriedade exclusiva de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Então nós precisamos primeiro entender, né, quem somos nós, né? A nossa identidade como igreja. Então já foi falado aqui, nós somos povo de Deus, a raça eleita, sacerdócio real, nós somos sacerdotes, nação santa. Nós somos a nação santa.
propriedade exclusiva de Deus, né? Nós somos a propriedade exclusiva de Deus. E depois nós vemos aqui, ó, segundo item, sobrevivendo no sofrimento. Como nós sabemos quem nós somos, quem é a nossa, como nós temos a nossa identidade, nós vamos estar preparados para enfrentar o sofrimento. O tema principal da carta de Pedro, do apóstolo Pedro, é o sofrimento. Pedro escreveu para confortar e encorajar a igreja perseguida e sofrida. As características que se destacam na estrutura da carta é o emprego dos imperativos, sendo assim como a igreja deve encarar o sofrimento. Em primeiro lugar, como é que ela deve encarar o sofrimento? Pedro diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, amados, o sofrimento deve ser encarado com esperança, ou viva esperança, uma expectativa imortal de futuras bênçãos. Então, nosso coração deve estar focado nisso, não no sofrimento. Pelo amor de Deus, quando você estiver passando por alguma luta, por alguma dificuldade que muitas vezes nós passamos, não foque os seus olhos na luta, no problema. Foque na esperança, que é Jesus, né? Um dia vai passar, um dia as coisas vão... Amanhã é um novo dia. Eu tenho um irmão meu que uma vez ele falou assim: poxa, eu queria ser igual ao meu irmão, porque acontecem as coisas, mas ele não fica frustrado. Ele diz: amanhã é um novo dia. Eu sempre tenho essa visão mesmo. A qualquer coisa que acontece, eu quero que eu sinto aquele impacto, mas eu digo: amanhã é um novo dia, amanhã é diferente. E graças a Deus, Deus tem me sustentado. Tenho aprendido a servir a Deus, mesmo no sofrimento, na luta. Outro aspecto, com alegria. O versículo 6 do capítulo 1 do primeiro epístola de Pedro, ele diz assim: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Então, o sofrimento cristão, ele é passageiro. Ele é passageiro e necessário. Muitas vezes nós precisamos passar por situações, por ser determinadas provas. É uma provação para a melhoria da nossa fé. Deus, ele me conhece. Às vezes, não, Deus está me provando porque Deus quer me conhecer. Não, Deus não precisa de me provar para me conhecer. Deus me conhece. A prova é para eu mesmo me conhecer, porque nem eu mesmo me conheço. Então, quando vem uma provação, já aí você, poxa, eu passei por isso. Não sei nem como. Sabe por quê? Porque Jesus está com você na hora da prova. Você não está só. Na hora da luta, não sei o que você está passando agora. Mas eu quero dizer para você, Jesus, ele está aí com você nesse momento. Então você tem que se alegrar. Na carta a 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, está escrito lá: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Também nós temos outro texto das Escrituras, onde diz que alegrai-vos do Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos, né? Então, assim, há outro texto também que diz: a alegria do Senhor é a vossa força. Então, nossa alegria está no Senhor. Então, Deus é o Deus da alegria. E entender, quando você entende que você está passando por uma provação, mas aquilo é rápido, é passageiro, você não murmura. Porque se você murmurar, você já vai retardar aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Você sabe o que significa murmurar? Murmurar significa eu estou afirmando
que Deus não é capaz de fazer o que eu estou esperando. Por isso que Deus abomina a murmuração. Então não murmure, em nome de Jesus. Viva alegre. Outro aspecto, como nós devemos nos comportar no sofrimento, com santidade. Tem gente que na hora que vem o sofrimento, né, chuta o balde. Ah, Deus não está me vendo, Deus não está nem aí para mim. Desculpa, Deus não está nem aí para mim, eu não saio dessa prova, nada acontece, nada muda, então eu vou fazer tudo que eu tiver vontade de fazer. Não adianta, não é por aí, não é esse o caminho. Ele diz aqui no texto, capítulo 1, versículo 15. Segundo é santo, aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Durante o sofrimento, o cristão não deve se revoltar contra Deus, mas buscar a santificação. Então não é Deus que vai fazer eu ficar santo. Entenda bem isso. Tem muitos crentes aí esperando que Deus venha e santifique ele. Deus não vai fazer isso. É você que tem que ter atitude. Aqui é uma ordem para ser santo. E o que é ser santo? É me separar para Deus. É me separar do sistema do mundo, me separar do padrão que o diabo oferece e seguir o padrão de Deus. Isto significa sermos santos. Então, andar em santidade durante o momento da provação. Às vezes, na hora da provação, a pessoa, Deus não está nem para mim, Deus não me ama, Deus não está nem ouvindo minha oração, e tarará, e bebê, e aí pronto. Aí começa a fazer besteira, e aí não quer mais saber de Deus, não quer mais saber da igreja, de congregar. Quando era a hora dele ficar mais próximo, é a hora dele buscar mais ajuda, porque aquilo vai passar. Na provação, uma coisa eu aprendi com a provação, eu não entro só nela. Guarde isso com você. Você não entra sozinho na provação, Deus entra com você. Assim como aqueles jovens que foram colocados na fornalha, eles não estavam só, o quarto homem estava lá. Jesus estava na fornalha com ele. Então quer dizer, na provação, Jesus está com você. Amém? Não duvide, creia, guarde o teu coração, em nome de Jesus. Outro aspecto que nós vemos aqui também, no momento de sofrimento, com o crescimento espiritual. O capítulo 2 da primeira carta a Pedro, versículo 2, diz assim: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos sejais dado crescimento para salvação. Na hora da aprovação, meu querido, é um momento para você procurar crescer espiritualmente. Não deixar de lado, viver uma vida relaxada. É hora de buscar a Deus. No sofrimento, o cristão deve ter o mesmo desejo de alimento espiritual, como um bebê tem pelo leite materno. Assim igual a criança deseja o leite materno, também o crente, na hora da aprovação, ele deve também desejar se alimentar da palavra de Deus na sua vida. Outro ponto, outra maneira também de nos comportarmos diante do sofrimento. Capítulo 2 da primeira carta de Pedro, e versículo 13. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor. No sofrimento, o cristão deve respeitar as autoridades constituídas por Deus, né? Então, com submissão e obediência aos que detêm autoridade. Às vezes, um chefe no seu trabalho, um governante, desde que aquela ordem que ele está dando não seja uma ordem que venha ser contrário à vontade de Deus, que venha contrário aos princípios da palavra de Deus que regem a sua fé, você deve se submeter sim, e calado, sem murmurar, sem reclamar, e entregar nas mãos de Deus. Se estão fazendo justiça com você, apresente a Deus. Deus sabe a hora certa como agir na vida das pessoas.
Depois nós vimos outro aspecto aqui. Seguindo o exemplo de Jesus Cristo. O versículo 21 do capítulo 2 diz assim: porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. No sofrimento, o cristão deve agir como Cristo agiu. Então nós devemos olhar para o exemplo de Jesus. Tem um livro chamado Em Seus Passos, o que faria Jesus? Procure ler esse livro. Se você quiser, pode me pedir aí que eu mando para você. Eu tenho ele em PDF, né? Eu posso enviá-lo e você pode estudar esse livro. Em Seus Passos, o que faria Jesus? É um livro muito bom, muito edificante e vai ajudar muito na nossa fé. Eu sempre coloco livros para as pessoas lerem e eu gostaria que você lesse, porque é o momento que você está sendo edificado. Então, segue o exemplo de Jesus. No sofrimento, eu não vou murmurar, eu vou esperar, vou crer que Deus está comigo e as coisas vão acontecer. Não estranhando. Capítulo 4, versículo 12, Pedro já diz aqui: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Não é? Então, amados, não adianta. O sofrimento, ele faz parte da vida do cristão. Eu não sou o pregador da derrota, da desgraça, não é? Mas também não sou o pregador da ilusão, que vai estar iludindo você, dizendo que agora você aceitou Jesus, né? Seus problemas acabaram. Como tinha aquele programa, aquela sátira, né? As organizações tabajaras, seus problemas acabaram. E eu quero dizer para você, Jesus não é as organizações tabajaras não, tá? Jesus é sério, é verdade. E capítulo 16, e o versículo 33 de João, ele diz assim: eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo. Então Jesus não está dizendo que a gente vai ter paz nos governantes, que nós vamos ter paz na economia do país, que nós vamos ter paz na saúde do país, na segurança, na educação, na política. Não! Jesus disse que nós temos paz nele. Você quer paz? Busque em Jesus. É Jesus que vai te dar a verdadeira paz. A Bíblia diz que ele é príncipe da paz. Uma das características de Jesus. Ele é o príncipe da paz. Então, amados, não fique estranhando com as provas. Agora mesmo nós estamos passando por esta pandemia, um momento difícil. Uma hora a Organização Mundial de Saúde diz uma coisa, outra hora diz outra, e aí os governantes falam uma coisa, outros falam outra, uns fecham o comércio, outros abrem o comércio, usa máscara, não usa máscara, pega, é sintomático, não pega, cada um que tem uma opinião, e as pessoas ficam confusas, sem saber o que fazerem com a vida. Mas não estranhe, porque isso aí é uma das evidências de que Jesus está voltando. Né? E esse sofrimento que nós estamos atravessando, algo de extraordinário está para acontecer em nossas vidas, está para acontecer no mundo com relação à Igreja do Senhor, em nome de Jesus. Outra forma de nos comportarmos no sofrimento é não se envergonhando. No capítulo 4, versículo 16 ainda, da primeira epístola de Pedro, ele diz assim: mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Sofrer por causa da fidelidade a Deus é uma honra. Uma coisa é você sofrer por causa da sua sem vergonhice. Tem um dito popular que as pessoas dizem no meio cristão, e até no meio que não é cristão, diz assim: nós podemos escolher o que plantamos, mas não podemos escolher a colheita, o que vamos colher.
Então, tudo que nós plantamos, nós vamos colher. E a palavra de Deus diz: não se iludam. Tudo que o homem plantar, isso também colherá. Né? Então, amados, não é momento de ficarmos aí, né, envergonhados porque estamos sofrendo. Se você está sofrendo por sua fé, glória a Deus. Glória a Jesus que você está tendo o privilégio de sofrer por sua fé. E nós sofremos. Às vezes os colegas do trabalho fazem pouco caso da gente, fazem chacota pelas costas porque nós servimos a Cristo, se afastam de nós, né? A gente que se afasta, ele mesmo que não se afasta. Por quê? Porque sabe que não pode compartilhar certas coisas conosco, né? Então, assim, de uma certa forma, o mundo não nos aceita, o mundo nos aborrece. O mundo nos aborrece. E é bom quando isso acontece. Quando o mundo está todo abraçando você, você tem que ficar com uma pulga atrás da orelha. Como é que está a sua vida? Uma coisa, muitas vezes, eu procuro assim, usar o meu dom, o meu temperamento carismático, sanguíneo, eu procuro utilizar isso para atrair as pessoas que não conhecem a Cristo, para abrir portas para eu pregar o Evangelho de Cristo. Mas não que eu acredite que essas pessoas são felizes com a minha presença, gostam da minha presença. Não me preocupo com isso. Né? Mas o importante é saber que eu sou um cristão, eu estou servindo a Jesus. E se eu sou rejeitado, discriminado, criticado porque eu sirvo a Jesus, não é para ficar chorando, me lamentando, ir lá tomar satisfação, arrumar confusão, né? É da sua conta que eu sou crente? Não, nada disso. Eu tenho que me alegrar, porque eu estou tendo o privilégio de sofrer por causa de Jesus. Né? E aí, outros países, como na China, por exemplo, né? Tem os irmãos que sofrem na própria pele, né? Com a própria vida, sendo torturados por causa da sua fé em Cristo Jesus. Vamos lá. Avaliando a origem do sofrimento. Versículo 19, capítulo 4. Por isso também, os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. O sofrimento deve ser sempre avaliado no tocante à sua origem. Então, eu estou passando por um sofrimento agora. Por que eu estou passando isso? Por que eu estou colhendo isso? O que foi que eu fiz? Será que eu não estou? Será que a minha plantação? Será que eu não estou colhendo algo? Se eu estou colhendo, eu digo ao Senhor, me perdoa. Realmente eu fiz uma péssima plantação. Eu vou ter que ser obrigado a colher isso. Me ajude, me guarde e me ajude a passar esse momento de aflição. E Deus vai estar com você nesse momento, em nome de Jesus. Temos que avaliar. Resistindo ao diabo. Capítulo 5, versículo 9 da primeira carta de Pedro. Resistires firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhada pelo mundo. Está vendo? O sofrimento da perseguição tem sempre a sua fonte no diabo, adversário por todo cristão. Então, toda perseguição que nós sofremos, ela é diabólica. Ela é diabólica. Mas muitas vezes são perseguições que nós plantamos. Nós somos imprudentes, somos irresponsáveis. E aí nós passamos por perseguição. Eu estou sendo perseguido. Eu estou sofrendo por amor a Cristo. Uma vez, uma certa irmã chegou da igreja chorando, pedindo oração para as irmãs. E as irmãs, o que foi, irmã? Tá. Aí, porque meu marido me espancou, né? Claro que eu não vou dizer aqui para você que é correto. Eu sou totalmente contra a violência doméstica. Eu até falo aqui na igreja, se alguma irmã chegar aqui com o rosto carimbado para conversar comigo, eu vou na delegacia logo com ela e mando dar parte logo, mando prender o safado, né? Porque não bateu na mulher. Mulher não se bate. Então, a irmã chegou lá toda arrebentada, o marido não crente também, né? Não conhecia Jesus. E ali, os irmãos,
Ela irmãos, eu estou sofrendo muito por causa de Cristo. Aí levaram ela para conversar com o pastor começou a entrevistar ela, conversar. Falou, mas irmão, como que é? O que aconteceu? Não, pastor, porque eu saí para fazer a obra, e aí ele chegou em casa do trabalho, e estava a pia cheia de louça, a casa toda suja, banheiro sujo, tudo desarrumado, os meninos tudo sujo. Mas eu estava fazendo a obra, né, pastor? Aí o pastor disse, olha, irmã, quem está errado é a senhora. Ele está errado por ter lhe batido, só que a senhora não está sofrendo perseguição por amor a Cristo. A senhora está sofrendo perseguição por causa do seu relaxamento, por causa do seu desleixo como dono, como esposa, como mãe, como mulher, nesse aspecto. Então a irmã, primeira obra que a irmã tem que fazer é dentro de casa, na sua casa. Seu marido chega em casa à noite do trabalho, a irmã ficou em casa, não trabalha fora nem nada, e a casa está toda suja, luz apagada, menino sujo, pia cheia de louça, comida sem ser feita. Então a senhora quer o quê? Mas infelizmente ele agiu dessa maneira, não é correto, ninguém é saco de pancada. E aí o pastor aconselhou aquela irmã e ela mudou da água para o vinho. E um dia o marido procurou saber por que ela tinha mudado e que ela não estava indo nem na igreja mais. Aí ela falou que foi o pastor que aconselhou. Aí ele falou, eu quero conhecer esse pastor. Foi lá, conversou com o pastor e aceitou Jesus e se converteu. Está vendo aí como é que Deus faz? Então, assim, muitas vezes a gente está dizendo que está sofrendo luta por nossa fé. Não é por nossa fé. Às vezes é pela nossa irresponsabilidade, nosso descumprimento dos nossos deveres. Tá? Novamente citando, não estou aqui querendo defender o homem que bateu na esposa, de forma alguma. Se eu conhecer, eu mando para a cadeia. Eu vou lá e denuncio ele. O sofrimento da perseguição tem sempre a sua fonte no diabo, o adversário. Então, quando é uma perseguição, supôs que aquela irmã estivesse cumprindo com seus afazeres, cuidando do seu filho, e só porque ela pegou na Bíblia, ou porque ela disse que é cristã, o marido bater nela, aí sim, aí é uma perseguição, porque ela está servindo a Cristo. Amém? Então, para concluir, quero encerrar aqui falando sobre a letra de um velho hino que conta uma história, um hino que fala sobre o cuidado divino. Diz assim, não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti, com suas asas te cobrirá, Deus velará por ti. Nos desalentos, nas provações, Deus velará por ti. Nas desventuras, nas tentações, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti. Na tua dor, com todo amor, jamais te deixará. Deus cuidará de ti. É um cântico bem antigo, tem ele na harpa, no cantor cristão, no inário presbiteriano. Tem esse cântico e ele é muito antigo no meio cristão. E ele fala claramente do cuidado de Deus por nós. Amém? Então não tema a perseguição, não tema as lutas, as dificuldades. Às vezes surge dificuldade de saúde, surge dificuldade financeira, surge dificuldade com o filho problemático, surge dificuldade no casamento, seja lá onde for. Lembre-se, Jesus está contigo, Ele está com você. Amém? Vamos orar, agradecendo a Deus. E eu quero dizer para vocês, irmãos, perguntem, mandem perguntas no privado para mim, tá bom? Que aí eu terei um imenso prazer em responder a você as suas perguntas. Em nome de Jesus. Agora coloque seu pensamento em Deus, a sua necessidade. Eu vou orar por você agora. E seja qual for o problema que você estiver enfrentando, Deus vai ao seu encontro. Ele vai te dar vitória, vai te ajudar. Em nome de Jesus. Amém? Pai, nós agradecemos a Ti, Senhor, por este momento onde nós podemos falar da igreja perseguida.
e podemos ver também a identidade como igreja e como nos procedermos. Eu peço que o Senhor abençoe cada um dos seus filhos que recebeu o ensinamento da tua palavra nesta noite. Eu te peço, meu Pai, que o Senhor vá ao encontro de cada um dos ouvintes nesta hora. Que o Senhor abençoe com toda sorte de bênçãos. Que o Senhor traga cura, que o Senhor traga libertação, que o Senhor abra portas, que o Senhor dê vitória aos teus filhos, seja qual for a área onde está precisando, que o Senhor coloque a tua boa mão e abençoe com toda sorte de bênção. É o que eu te peço nesta hora, Senhor, e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amados, que Deus abençoe você. Por enquanto, nós ainda continuamos com os nossos cultos pela manhã, né? E não esqueça, quinta-feira tem mais, tá bom? Tem mais oração, palavra, para a sua edificação. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.